isso, que ele quer mostrar como sendo uma espécie de presença em si mesmo, né, de prova da própria existência para si mesmo, assim, ele vai chamar de testemunho, é o que vulgarmente a gente chama de voz da consciência, assim, uma certa presença de mim em mim mesmo, né, que a gente chama de voz da consciência. Ele diz que ele vai pensar isso como um fenômeno originário da presença, né, a gente vai tentar caminhar isso como um fenômeno originário da presença, ele não está nem se referindo à consciência no sentido psicológico, como a gente costuma falar de consciência, como uma instância interna, também não está se referindo à consciência no sentido, assim, biológico, né, como uma tentativa de explicar biologicamente o que é isso, né, assim, através de sinapses, hormônios, né, assim, uma neurobiologia da coisa, como é que a gente poderia fazer uma redução material e biológica desses fenômenos, e nem a partir de uma noção moral, teológica, religiosa da noção de consciência, né? Não é consciência no sentido de uma possibilidade que a gente tem de avaliar nossos próprios atos moralmente. Ele está falando de consciência a partir dessa noção de um certo saber de si, assim, de um certo existir, né, em si mesmo. E ele vai explicitar isso ao longo dos próximos parâmetros, para que a gente pudesse submeter essa noção de consciência, de voz da consciência, ou mesmo a própria existência, a uma espécie de prova empírica, né, indutiva, assim, a uma comprovação dessa ordem, era preciso que a consciência fosse um fato dentro do mundo circundante, né, fosse um dado dentro do mundo circundante, não é simplesmente dado. É isso que a gente consegue submeter a esse tipo de comprovação, né? De comprovações assim, empírico-materiais, dedutivas, lógicas, e num sentido mais objetivo, assim, e empírico mesmo, né, da coisa. A gente recorre a essa metodologia, assim, para alguma coisa que tenha um tipo, né, de relação de ser, que é ou ser simplesmente dado. Para essas coisas, a gente consegue realmente, assim, forjar provas, né, construir, encontrar, deduzir provas empíricas. Mas, se a gente exigir isso da consciência, do que a gente está chamando de voz da consciência, ou da existência, a gente justamente deturpou ontologicamente esse fenômeno, que eu coloco aqui no meio do parágrafo, né? Isso significaria uma deturpação ontológica desse fenômeno. Se a gente exigir isso de uma coisa que não tem esse modo de ser, a gente perdeu justamente a especificidade do fenômeno da consciência ou da existência, que é alguma coisa que se constitui como uma condição de possibilidade para que a gente articule sentidos, ainda que seja o sentido das provas empíricas. Nada de errado com a prova empírica, mas a própria condição para você comprovar empiricamente não se submete ao crivo da comprovação empírica.